daqui a pouco o Dr. Paulo Souza falando assim, eu vou achar que o Lula foi um estadista. É que você tem que arrumar uma outra maneira mas eu penso assim, que o Porto de Mariel, Porto de Mariel, em Cuba. Porto Mariel de Cuba é uma exportação de serviços feita por uma empresa. Quais as garantias que Cuba, as garantias que o governo cubano deu ao governo brasileiro? Papéis cubanos que não servem nem para BNDES, você não encontrará aqui na lista. Deixa eu te dar uma aula sobre BNDES. Então não vai encontrar aqui. Governo de Cuba como um financiado, não existe. Na realidade, uma empresa brasileira, uma empresa de construção brasileira, prestou serviços a Odebrecht. Provavelmente a Odebrecht, nem sei qual é, porque na verdade que tem um bom passado. Veja bem, é imaterial essa história, se for Odebrecht ou Andrade Gutierrez, porque na realidade foram empresas brasileiras que compram aqui no Brasil equipamentos, que fazem seus serviços de engenharia, os seus projetos todos no Brasil, gerando empregos e gerando salários aqui no Brasil, e esta parte é que é financiada. A outra parte do porto ou do aeroporto lá de Moçambique ou de Angola, tem também na Argentina, tem também no Peru, que eu acho que devia ser incluído quando você faz as citações. Tem acusações terríveis. Isso, tem várias coisas. Na realidade, o que acontece, o porquê dessas obras terem sido eventualmente carregadas de ilicitudes lá, decorrem não do financiamento do BNDES. A parte financiada é estritamente exportação de serviços de brasileiros, de que equipamentos. Vão ser pagos por quem? Quem é que paga esse serviço? É o governo? Então, no caso do Porto Mariel, que são pagos pela a empresa que é a financiada. A empresa é financiada brasileira pelo BNDES e ela vende serviço, no caso, em tese aí, em tela, melhor dizendo, para o governo cubano tal. Aí o governo cubano paga a empresa que vai pagar o empréstimo do BNDES. Eventualmente, e com um fundo garantidor decorrente daquela exportação. Existe também um seguro pelo qual o BNDES ele garante que os dinheiros públicos não vão ser objeto de um calote. Se forem, o fundo garantidor de exportação cobre isso. O senhor acha que o banco errou com aquela política da criação das campeãs nacionais? O senhor vai abandonar isso? Isso já foi abandonado? Não, na realidade eu não posso abandonar isso por uma curiosidade. Eu estou fazendo aqui um jogo de palavras. Na realidade, o banco ele tem sido tão bem sucedido em ajudar dezenas de milhares de empresas que é fatal que empresas bem escolhidas, como talentos de 14, 15 anos, que os olheiros aí no futebol trazem para fazer treinos, etc. Tal, fatalmente acabam virando Messis e acabam virando Neymares, etc. É fatal. E aqui a gente faz, porque há muita curiosidade sobre isso. Agora, Paulo, para esclarecer, até os ouvintes estão cobrando essa questão. A Odebrecht está envolvida em algumas dessas obras que o senhor citou, a JBS também. Ela é exatamente. Produtora, né? Envolvida. Teria sido uma operação. Aqui ela trabalha. Mas teria sido uma operação casada, então, em troca de propina paga pela Petrobras. E aí eles assumiriam esses projetos escolhidos pelo governo, é isso? Não, é bem diferente disso. E o BNDES entraria como um braço financeiro, mas com regularidade? Com absoluta regularidade, porque veja só, é quase como se fosse uma ilicitude paralela. E o mesmo esquema deve ter ocorrido na Petrobras. Então o pagamento da propina estaria paralelamente. Isso. É raro que você tenha, como eu vou citar apenas porque eu, repito, eu estava no setor privado, que nem vocês, dando lá minhas palestras, minhas aulas, minhas consultorias, eu estou aqui chegando, eu acho que modestamente posso dizer que faço parte do convento, não do bordel. Antes que me confunda, eu sou a mocinha do cafezinho do bordel só, eu estou servindo o cafezinho. Então, na realidade, é explicar que na maioria desses casos havia uma obra interessante a ser feita e havia uma empresa interessante de ser valorizada no seu lançamento exportador, e essas são Gerdau, são Natura, são VEG, são Vale do Rio Doce, são grandes empresas extremamente bem-sucedidas, das quais a gente nunca ouviu nenhuma coisa, e também essas controvérsias, só que para essas controvérsias havia um acerto paralelo, que se dava quase como se um pedágio
E esse pedágio era cobrado como, será? Agora você está perguntando para a moça do convento. Então não aparece na contabilidade. De fato, ela sempre foi, e é por isso que a gente sabe hoje que a empresa Odebrecht, ela tinha lá um departamento que ela dava um nome lá de operações especiais, etc. Estruturadas. Porque era exatamente um molhar a mão completamente paralelo ao esquema absolutamente lícito de gerar empregos, salários, renda e prosperidade com assuntos lícitos. Seria mais ou menos o que aconteceu com o balanço da Petrobras. E vou dar um contra-exemplo, você tem toda a razão, e vou te dar o contra-exemplo, Passadina, porque ao que tudo indica, em alguns raros casos, um conselho de administração aprovou uma compra que de fato era já superestimada. E aí, neste caso, houve um arrependimento e uma estranheza em relação àquela operação. Mas veja o seguinte, doutor Paulo, mas quem subsidiou o conselho para aprovar uma compra tão lesiva, no caso da Petrobras de Passadina, aí tem um problema. Não é a mocinha do café que estava ingênua do bordel. Era alguém que participava ativamente. Não teve nada a ver com essa... Era alguém que participava ativamente do bordel. E vou dar um exemplo. Por que Passadina não teve nada a ver com o BNDES, que nunca foi procurado para financiar essa compra? Se fosse feito isso, no BNDES, primeiro tem uma carta consulta, uns 3 ou 4 profissionais pré-enquadram, fazem uma avaliação do risco, do chamado rating de crédito do interessado, e em seguida um enquadramento, depois passa por uma fase de análise, onde ela já pode levar bomba de novo, e depois, se a análise também é positiva, então faz-se uma proposta à diretoria para uma aprovação. Portanto, o presidente, por exemplo, de um banco como o BNDES, tem influência zero. Ele, no máximo, tem um direito de veto quando chega. Mas e as ditaduras da África Negra ou da América Latina, bolivarianas? O BNDES não via África Negra, nem ditadura. Mas servia um projeto criminoso de poder, como foi definido num voto da ação penal 470. Você imagina... Eu acredito no senhor, mas eu não posso acreditar de achar que você vai me desculpe, Vila, você amanhã, eu estou ficando muito preocupado com o andamento dessa conversa, você está se togando como um santo inquisidor, e daqui a 3 anos você vai me chamar aqui para me dizer que eu devia ter percebido que o governo do Michel Temer ia nessa direção ou naquela, e que eu aprovei a operação da ditadura tal qual. Se eu tiver como critério de análise também no BNDES a análise futura da lisura dos comandantes políticos em cada momento, o BNDES não faz mais negócio. Então, neste caso não poderia nem ter havido BNDES, porque ele também financiou projetos de infraestrutura importantíssimos, de hidrelétricas, durante o período que hoje se chama de ditadura. Mas na época em que nós estávamos lá, e você é tão antigo quanto eu, chamava-se Revolução. E agora nós vamos chamar o nosso saudoso Marcos Viana para responder por ter sido um lacaio da ditadura? Não foi. Agora, doutor Paulo, ao setor petroquímico, aí é uma outra coisa. Agora, mas só uma coisa muito rápida. O banco é um banco que pratica negócios bem-sucedidos. E são bem-sucedidos. E são tão bem-sucedidos. Teve resultado positivo essas operações todas? Elas tiveram resultado? Você fez a pergunta que eu queria, porque na realidade, se eu disser para vocês que em termos correntes, quase 50% do superávit primário feito pelo governo brasileiro, esse sim, do ponto de vista fiscal muito mal estruturado, é feito com os tributos e dividendos devolvidos pelo banco. Ou seja, tem uma tabela aqui que é genial, mostrando que a soma, aí vamos fazer em termos nominais, e tem também em termos deflacionados para ficar tudo bonitinho. Mas em termos correntes, o superávit primário acumulado foi de 261 bilhões entre 2006 e 2016 no governo central, excluído estados e municípios. Desses 121 bilhões foram contribuições do BNDES.
Mas o BNDES participou das pedaladas, a Dilma Rousseff. De jeito nenhum. Ele estava envolvida nas acusações contra ela, que o repasse de recursos e que ela não passava, ela utilizou o dinheiro do banco. Não, aí não, o banco só repassa linhas de crédito e houve eventualmente, por conta de um programa mal estruturado, um excesso de fomento, por assim dizer. Exatamente. O banco pagava a TJLP. Aí é bom esclarecer. O custo da operação para o banco era a TJLP. E por determinação governamental, alguns empresários, em algumas linhas, chegaram a ganhar uma taxa fixa, essa realmente um presente, essa é uma bala, é um doce, de 2,5% fixos, no momento que se julgava que o país precisava sair da grande recessão, que era realmente uma recessão. Era Bolsa Empresário, né? E favoreceram grandes grupos. E que favoreceram os grupos que tiveram acesso aí tecnicamente. Agora todos eles devolveram. Aqueles pequenos empresários que precisam até do teste do pezinho para conseguir algum dinheiro do BNDES, esse não precisa de teste do pezinho, e, aliás, deixa eu fazer uma propaganda. Mas precisava. Nós já nos últimos... Não, vocês estão fazendo brincadeira, coisa séria, vocês me desculpem. Vamos agradecer, mas bastante a sua presença, suas explicações e seu entusiasmo com o BNDES, entusiasmo com o Brasil, aqui no Jornal da Manhã. Porque a imagem que a sociedade tinha desta entidade, como o senhor vê, era uma entidade conspurcada pelos estragos que o governo do Partido dos Trabalhadores fez em nosso país. A gente tinha até quase certeza que o BNDES era financiador de todo aquele amontoado de propina que encheu as manchetes dos jornais brasileiros. E hoje, com as suas explicações, a gente vê que não é bem assim. Não é mesmo. Nós temos uma entidade sólida, uma entidade ética, na sua mão, destinada a reconstruir ou construir a economia do nosso país. E parabéns pelo seu entusiasmo. O Brasil é o bebê que não pode ser jogado fora com a água suja dessa imensa lama que, com toda a razão, deixa indignado o meu historiador Marco Antônio Villa, deixa escandalizada a Denise Campos de Toledo, mas nós, se quisermos... agora vão ler o seu livro. Se quisermos resgatar o Brasil, nós temos que defender os valores brasileiros, assim como no IBGE, defendi com unhas e dentes essa conversa fiada de que o IBGE também sofria pressões para publicar a inflação tal, ou PIB não sei o quê, como se aquilo fosse um bando de cretinos que recebesse uma ordem unida de alguém e que, sob mera pressão, fosse lá trocar um índice. Nós, brasileiros, temos que começar a cuidar que provavelmente o Sindacta funciona bem. Quando a gente entra num avião, a gente confia que o controlador de voo não esteja de porre e a gente dorme lá no voo tranquilo, e, em geral, isso é verdadeiro. Pode ocorrer uma falha, a gente pode ter, de repente, o controlador que foi desatento, isso faz parte da vida, nós estamos vivos. Pode ter havido algum erro no BNDES? Pode ter havido. Inclusive, estamos ainda levando algumas investigações a cabo lá, são duas principais, sobre essas controvérsias que se referiu o Villa, e voltarei de novo para entregar aqui ao povo brasileiro o resultado das investigações. Já está convidado. Só quero antecipar que até o presente momento, até perguntei ao chefe dessas investigações, e aí, por enquanto tem alguma coisa? Por enquanto, nada. Então eu tenho que estar aqui um pouco, vamos dizer, no direito de defender uma instituição brasileira que tem 65 anos de enormes serviços prestados, e a gente tem que parar de só falar mal pelo simples esporte de falar mal de todo mundo. Amanhã vão estar falando mal da gente também. Não, Villa, eu acho que eu e você somos brasileiros. Depende. Eu espero que eu vou ler com muita atenção. Eu espero que amanhã ou depois eu, velhinho de bengala, já não tenha que estar respondendo à Santa Inquisição do futuro de um garoto que nem entrou na faculdade de Direito, mas que daqui a 10 anos, togado, vai querer pegar uma operação qualquer que eu, obviamente, que tenho que dizer sim para as operações que estão lá no banco, e vai querer me discutir retrospectivamente por que o Paulo Rabelo fez isso, fez aquilo, e bloquear o meu apartamento, tomar meu apartamentinho e a minha dentadura, entendeu? Para pagar as contas do mal que eu não fiz. Mas então, só lembrar... Não, tudo bem, dá.